Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 8 de janeiro. Há 3 meses, mais um brasileiro me dava muito orgulho. Ele recebia da rainha mãe da Espanha, Rainha Sofia, numa cerimônia maravilhosa, um prêmio por toda a vida. Deixa eu dar o nome dele. João Carlos Martins, maestro, pianista. Aquele das mãos. Ele começou numa pelada, acho que foi com bom sucesso, em Nova York, caiu e machucou gravemente a mão. Depois recebeu uma barra de ferro na cabeça num assalto num país europeu e afetou problema neurológico, o braço direito. Eu lembro que certa vez, há uns 30 anos talvez, eu encontrei no Einstein, no Hospital Einstein, tratando das mãos. Ficaram praticamente paralisadas. Perdeu o movimento das mãos. Ele, pianista, pianista erudito, um virtuose. Vejam só aí, na revista Realidade de 1967, ele com 26 anos fazendo sucesso em Nova York. Olha aqui. E o prêmio que ele recebeu lá das mãos da rainha da Espanha, da rainha mãe, pelo seu profissionalismo, a difusão da educação musical, as obras beneméritas em que ele se envolveu ao longo da vida. Temos a mesma idade. Ele é um pouquinho, uns meses, nascemos meses antes de mim, 1940. Então fica aqui o registro, fazendo 3 meses do recebimento desse prêmio. São brasileiros que levantam nossa moral, que nos fazem nos orgulhar e que servem de modelo e de exemplo para a gente. Bom, e hoje faz 3 anos da manifestação e invasão de sedes dos 3 poderes, na Praça dos 3 Poderes, aqui em Brasília. Mas eu já vou falar sobre isso no nosso assunto de hoje. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Então, hoje, Lula fez um evento no Palácio do Planalto para lembrar o 8 de janeiro, em que, num domingo, houve uma manifestação se queixando do resultado das eleições e da frustração de não acontecer nada, e invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. O Palácio do Planalto já estava invadido antes por uma tropa precursora que foi recebida pelo ministro-chefe da Segurança do Palácio, General G. Dias, inclusive com água, como guia sobre os caminhos dentro do Palácio. E até hoje eu não entendo por que esse general não foi lá, pelo menos como testemunha, né? Ou numa CPI, ou no processo. E as pessoas que lá estavam identificadas, saber como entraram e por que entraram. Porque eu sei que é impossível entrar se a segurança não deixa entrar. Mas, enfim. E aí Lula aproveitou a ocasião para vetar totalmente o projeto de lei que muda as penas para atentado contra o Estado Democrático de Direito e similares e afins, né? De modo que aqueles que foram punidos, eu estou vendo aqui, 387 pessoas foram condenadas a uma pena que vai de 12 anos a 27 anos, dos 1.394 condenados. 179 estão presos. Foram abertos 1.734 processos. Lula elogiou as condenações, disse que o Supremo foi... que não haveria nenhuma crítica ao Supremo, acima de qualquer crítica. Obviamente a oposição vai derrubar esse veto, assim que o Congresso voltar. Porque a lei foi aprovada por uma maciça maioria de votos na Câmara e no Senado. No mesmo dia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo, depois conselheiro do Master, depois ministro da Justiça, entregou uma carta de demissão dizendo que por motivos pessoais está saindo. Ele aproveitou para dizer que crimes contra o Estado não são passíveis de anistia. Eu acho que desde aquele julgamento que ele presidiu da Dilma, em que inventaram uma Constituição, um parágrafo único do artigo 52, em que Dilma foi condenada, mas não recebeu a pena de inelegibilidade por 8 anos. Foi candidata ao Senado por Minas Gerais. Desde aquela época, e trabalhando tanto tempo no Supremo, acabou com a mania de fazer Constituição, não sendo constituinte, nem tendo votos para representar o povo e mudar leis. Disse que crimes contra o Estado, né, não são passíveis de anistia. Até onde eu sei, anistia, só não são passíveis de anistia os crimes hediondos, ou seja, estupro, latrocínio, tortura, tráfico, isso não é passível de anistia. Mas crimes contra o Estado não são.
Anistia exatamente para anistiar crimes políticos. Foi isso que aconteceu e que eu acompanhei, 1980, se não me engano, que anistiou todo mundo que tinha sequestrado, jogado bomba, praticado homicídio, assalto. Todo mundo foi anistiado, chegaram até a virar autoridades. Enfim. Ele não deixou nem aquele projeto de segurança pública, porque acabou valendo o projeto do DERIT. E agora, hoje mesmo, o senador Espiridião Amin protocolou um projeto de anistia. Vamos agora eu diria a Cuba, porque a captura de Maduro foi a derrota de Cuba. Maduro estava lá como fantoche, como marionete de Cuba. Tanto que ele voltou de Cuba quando estava lá acompanhando Chávez no seu leito de morte, já ungido. E aquela guarda pretoriana cubana não era só para dar segurança ao Maduro, era para manter o centro do poder em Havana informado sobre tudo que ele fazia. E ele sabia disso. Tanto que esse ataque americano, que matou 32 cubanos, matou uma pessoa importante, que a gente vê em foto que ele está ao lado do Papa Francisco, dando segurança. O coronel Alfonso Roca Sánchez, de 67 anos, foi um dos mortos no ataque americano. Cuba perdeu não apenas o Maduro, mas 20 mil barris de petróleo por dia. Perdeu aquela boquinha que o governo cubano recebe, que é sustentado por os supostos médicos, na verdade, assistentes, enfermeiros, talvez, né, que vieram para o Brasil. 90% vai para o governo cubano, né? É trabalho escravo dessas pessoas que se formaram lá como médicos. Perdeu esses médicos, perdeu os contrabandos de droga, e Trump está de olho na Sheinbaum, lá do México, aquela woke californiana, como diz o meu amigo Fabian Kager, lá de Buenos Aires, analista, e na China, porque México e China podem querer ajudar Cuba, porque Cuba agora está desamparada. Tanto que Venezuela mandava petróleo para a Rússia, mandando petróleo para a Rússia, para ver se a Rússia dá uma ajuda a Cuba também. Trump teria garantido aos chineses fornecimento de petróleo venezuelano. E certamente a Putin também. E só para vocês saberem, o petróleo venezuelano é extra pesado. Só tem 2 refinarias nos Estados Unidos capazes de receber, de processar esse óleo, esse petróleo. É tão pesado que as bombas têm dificuldade em oleoduto. É quase um piche, para vocês entenderem. A fluidez dele é tão pouca que é quase um piche. E aí tem que pôr solvente. Serve o diesel, serve nafta leve. Os americanos estão dizendo que vão contribuir com o solvente para poder receber petróleo venezuelano. Nem a refinaria Abreu e Lima, né, em que o Chávez deu calote no Brasil, tem condições de receber o petróleo venezuelano, que é um petróleo de pouca fluidez, de pouco trânsito, de trânsito difícil. Eu ontem estava falando aqui de coisas da Venezuela. Veja só, eu vejo aqui num artigo belíssimo, do ex-ministro-chefe de segurança do Palácio do Planalto no governo Temer, e brilhante carreira militar, de uma dinastia brilhante, general Etchegóin, que diz assim nesse artigo: o chavismo transformou o país num narco-estado, empobreceu seu povo, gerou 8 milhões de refugiados, enriqueceu uma elite corrupta, tiranizou seu povo, criou milícias populares armadas, fraudou vergonhosas e sistematicamente eleições, aliou-se militarmente a Putin, abrigou e patrocinou voos clandestinos do Irã à Argentina e ao Brasil, acolheu e deu sobrevida às Farc, ameaçou a integridade de uma nação soberana, a Guiana, alimentou a China com toneladas de ouro, trouxe cubanos para dentro do Estado, os quais se encarregaram de tarefas que iam da segurança pessoal do ditador ao controle ideológico de suas forças armadas. E mais, muito mais. A lista de estripulias é longa e feia. Só para alguns brasileiros que fizeram manifestações a favor de Maduro, deixando de lado o povo que matava cachorro para comer, que ia procurar comida no lixo, que foi embora a razão de 8 milhões de venezuelanos para outros países, principalmente Colômbia, Brasil, mas principalmente Colômbia, Chile, Peru. Esses brasileiros não têm
a menor compaixão do povo que ficou sob esse jugo. E aí, não só sob esse jugo, mas naquela prisão helicoide, cujas portas estão sendo abertas pela presidente que assumiu, Delcy Rodrigues. O irmão dela, presidente da Assembleia Nacional, anunciou que presos estão sendo, ele não menciona presos políticos, mas são presos políticos, estão sendo liberados como sinal de boa vontade para normalizar a situação. Vejam que está funcionando a política de Trump. Ele fez um discurso político dizendo que agradece a Lula, agradece ao Ortega, agradece ao esquerdista lá da Espanha, para inventar que é uma coisa que não foi Trump que fez isso. É tão ingênuo, né? Menosprezar o nosso terceiro neurônio. De Brasília, Alexandre Garcia.